Comissão de Ciência e Tecnologia está em Porto Alegre para debater a situação do setor. Comissão Especial do Impeachment já tem programação para a próxima semana. E a última reportagem da série especial sobre pesquisas com seres humanos mostra projeto que quer desburocratizar os testes com medicamentos. Boa tarde. Legislação de proteção aos animais e o enfrentamento da crise pelo atual governo. Assuntos que repercutiram no plenário nesta sexta-feira. Também passou para o Brasil. A crise econômica brasileira e as escolhas do governo do presidente interino Michel Temer foram comentadas pelos senadores. Isso nada mais foi do que a aprovação pelo Congresso Nacional de um cheque em branco, para que ele tivesse a liberdade de tomar as posições que queria tomar, sem sequer ouvir essa casa. Mas, enfim, a maioria aprovou e concedeu a ele um cheque em branco. E o que ele vem fazendo com esse cheque em branco? Primeiro, senhor presidente, renegociou em proporções diferenciadas a dívida dos estados brasileiros com os governadores. A imprensa divulgou isso fartamente, ou seja, ele trocou com os governadores a renegociação da dívida, uma moratória até o final do ano em condições vantajosas e mais alongada para o pagamento a partir do ano de 2007, em troca do apoio à aprovação à PEC, ao projeto de emenda constitucional 241. Foi dito que é um pacote de bondade que está extrapolando os gastos. Eu queria dizer aos brasileiros que nos ouvem, todos os acordos de aumento dos salários foram feitos pela presidente da República afastada no apagar das luzes. Cabia a essa Casa e à Câmara dos Deputados aprovar ou não esses acordos salariais. Estamos aprovando. Até por acharmos que ser meritório, muitas categorias já estão com deficitário, então não estamos fazendo crítica a ex-presidente por isso. Agora, estão pegando os aumentos propostos pela presidente e querendo culpar o atual por acatar o que foi acordado, o acordo feito pelo Ministério do Planejamento da presidente afastada. Aperfeiçoar a legislação de proteção aos animais foi defendido pela senadora Gleisi Hoffmann. Constata-se a inexistência de uma lei geral que conceitue bem-estar dos animais ou que defina maus tratos no arcabouço jurídico nacional, independente de sua condição, seja um animal selvagem, seja um animal silvestre, seja um animal doméstico, seja de companhia ou seja um animal de consumo, porque não há justificativa para nós maltratarmos animais de consumo, que aliás servem à vida, que alimentam a humanidade. Já o senador Teomário Mota cobrou autocrítica dos colegas. Ele considerou um equívoco a recondução do senador Romero Jucá à segunda vice-presidência do Senado. Vocês estão confortáveis tendo no mandato desta casa uma pessoa sabidamente denunciada em corrupção? Mais uma vez, eu entrei no Supremo Tribunal Federal para fazer essa correção. Eu e mais 4 senadores. Ora, se ele não serve para ser ministro, serve para ser dirigente no Senado? Com que atributos morais ele comandará todos nós? Está marcado para a semana que vem o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff na Comissão Especial do Impeachment. Também devem ser ouvidos os técnicos do Senado que realizaram a perícia das provas e os peritos assistentes da defesa e da acusação. Na terça-feira, a partir das 11 horas, a comissão fará 2 audiências. A primeira para ouvir os peritos do Senado que fizeram a análise dos documentos do processo de impeachment. Na segunda audiência, é a vez dos peritos assistentes indicados pela acusação e defesa. A quarta-feira está reservada para o depoimento da presidente afastada, Dilma Rousseff, que pode ser representada pelo advogado. Depois começa o prazo para as alegações finais. São 15 dias para a acusação e 15 para a defesa. O relator da comissão, senador Antônio Anastasia, garantiu que mesmo durante o recesso, a comissão funcionará normalmente. O cronograma prevê uma coincidência nesse período do recesso branco com a parte de alegações finais, no qual a comissão não precisa se reunir, e a própria elaboração do parecer pelo relator. Então, é um período no qual não estão previstas reuniões da comissão, mas a comissão estará funcionando, formada, a secretaria funcionando, todos nós trabalhando, para que os prazos fluam normalmente e o cronograma seja cumprido.
Diminuir a burocracia nas pesquisas com seres humanos e reduzir o tempo para que novos medicamentos cheguem ao mercado. Tornar o Brasil um país atraente para as pesquisas, mas sem colocar em risco a saúde dos pacientes. São os principais objetivos de um projeto em análise no Senado. A proposta muda pontos importantes no atual sistema de regulação ética do país. Veja na última reportagem da série especial para o Senado Agora, com a repórter Renata de Paula. Os testes pré-clínicos são feitos em animais. Só na fase 1 da pesquisa é que o medicamento será testado pela primeira vez em seres humanos, geralmente um indivíduo saudável. Participam dessa etapa entre 20 e 100 pessoas. Na segunda fase, os experimentos já são em quem tem a doença. Os grupos são maiores, de 100 a 300 pessoas. Na fase 3, o estudo pode ser feito em vários países do mundo, com um número ainda maior de participantes, 5 a 10 mil. Alguns pacientes podem receber a nova droga, outros placebo, uma substância sem efeito para a saúde. Existem pesquisas feitas em todos os continentes simultaneamente, envolvendo até 600 centros de estudo. E depois que o medicamento passou a ser comercializado, vem a fase 4. Caso se descubra que um remédio pode ser danoso ao ser humano, ele pode ser retirado do mercado e até ter seu uso proibido definitivamente. O projeto em análise no Senado tem pontos polêmicos. A maioria dos estudos clínicos feitos no Brasil é da fase 3. Quem participa desses estudos e é beneficiado pela nova droga tem o direito de continuar recebendo o medicamento depois que a pesquisa termina. Uma mudança aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia determina que os laboratórios patrocinadores de pesquisas não precisam mais fornecer ao paciente os medicamentos que passarem a ser comercializados. Quando for colocado no mercado, aí ele pode ser fornecido pelo SUS diretamente, enfim, não é preciso que a empresa continue bancando. Para nós da Interpharma, não faz muito sentido você ter uma pesquisa que durou muitos anos, chegando no final dessa pesquisa, você tem a obrigação de fornecer o medicamento para o resto da vida do paciente. O coordenador da especialização em bioética da Universidade de Brasília é contra. Quando termina a pesquisa e o medicamento foi considerado positivo, ele é útil, o paciente tem o direito de continuar tomando o medicamento por conta do patrocinador. Senão o paciente vira objeto e o sujeito passa a ser o medicamento. Mas na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto pode ser alterado novamente. O relator, senador Otto Alencar, pretende manter o direito dos pacientes à medicação 2 anos após a comercialização. Acho que esse prazo de 2 anos seria razoável. Tive 2 oportunidades de acompanhar pacientes em caso de experimental, de técnicas, uma técnica cirúrgica, uma técnica por uso de medicamentos, e esses pacientes eu acompanhei por mais de 2 anos até, para perceber os efeitos colaterais que possam surgir depois da aplicação do medicamento e o uso do medicamento por um prazo maior. Se a gente limita esse prazo em 2 anos e não coloca a garantia de ter o direito a receber o medicamento até que ele seja incorporado ao SUS, né, isso vai gerar necessariamente um aumento da judicialização e um aumento de necessidade de demandas judiciais nessas questões. Quer dizer, portanto, essa solução é melhor do que a original, mas ainda não é satisfatória porque coloca ainda os participantes de pesquisa numa situação muito difícil. Outro ponto controverso é o controle social das pesquisas. Atualmente, os pacientes de estudos clínicos participam dos comitês de ética presentes em todas as instituições que se dedicam à pesquisa. O projeto, no entanto, pode mudar as regras para a participação dos usuários. Ele mantém a participação dos usuários, mas exige que o usuário seja da instituição que o comitê de ética é vinculado, né? Qual é o problema? Os usuários não se organizam, as associações de patologia não se organizam por instituição, se organizam por doença, né? Então, frequentemente, você vai ter uma enorme dificuldade para encontrar alguém que seja daquela instituição. Sem dúvida nenhuma, a importância é gigantesca da participação da sociedade, mas não se pode discutir se você pretende ter um sistema célere que possa efetivamente fazer com que o Brasil ande neste segmento, nesse setor, é que não se pense apenas na questão pura e simplesmente do tal de
de participação da sociedade de uma forma centralizadora e com uma visão mínima. O projeto original previa a extinção da Conep. Um dos motivos seria a demora na análise dos projetos de pesquisa. Esse ponto também foi alterado na Comissão de Ciência e Tecnologia. A Conep teria funções diferentes das atuais e seria subordinada à Anvisa. Você diminui uma instância de burocracia que muitas vezes simplesmente carimbava uma coisa que vinha de baixo. Às vezes, como o carimbo às vezes demorava muito, e é bem verdade que a Conep tem reduzido esse tempo, mas de qualquer maneira é algo inútil. Nós temos trabalhado com prazos muito menores do que eles e geralmente os projetos são aprovados na Conep bem antes da Anvisa. Se recebemos uma nova atribuição, claro que aí nós vamos precisar de um reforço para poder dar conta dela eu acho que com a seriedade, com a rapidez que a sociedade precisa. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado está em Porto Alegre e daqui a pouco faz uma reunião para debater a situação do setor no Rio Grande do Sul. O evento é parte de um ciclo de debates promovido pela comissão. A repórter Glauciene Lara tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Glauciene. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Nós estamos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Aqui às 14h, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado realiza a primeira audiência pública do ciclo de debates Grandes Desafios da Ciência, Tecnologia e Inovação. O tema desta edição é a pesquisa no Rio Grande do Sul. 17 pessoas foram convidadas, são acadêmicos, representantes do governo e do setor privado. O autor do requerimento para realizar esta audiência é o senador Lazier Martins, que também é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e vai mediar o debate. Nós estamos com o senador e vamos conversar um pouco com ele. Senador, esse debate vai ser feito em várias capitais do país. Que resultados a comissão espera atingir com esses eventos? Boa tarde, Glauciene. Boa tarde, telespectadores da TV Senado. Ora, nós estamos dando início a um ciclo. Até onde vamos conseguir chegar, não sei. Mas estamos programados para outras cidades, começando por Porto Alegre, para quê? Para uma avaliação. A quantas anda a ciência, tecnologia e inovações no Brasil? Então, começamos pelo Rio Grande do Sul. Temos a honra de receber aqui no plenarinho da Assembleia de Porto Alegre já uma quantidade considerável de reitores. Praticamente todas as universidades do Rio Grande do Sul estão aqui representadas. Os centros tecnológicos, empresariais, o setor da comunidade científica, e vamos ouvir uma série de depoimentos, começando por 6 ou 7 palestrantes que vão revelar como é que está o Rio Grande do Sul nesse ramo, nas várias áreas do conhecimento. Então, é um projeto um pouco ambicioso, mas entendo que é indispensável para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nós dependemos da ciência, tecnologia e inovações, porque os países adiantados, principalmente os asiáticos que estão passando à frente de todo mundo, estão fazendo muita pesquisa e trazendo inovações que geram empregos, geram renda, geram tributos, tornam a vida das pessoas mais confortável, e nós queremos fazer isso no Brasil e estamos começando hoje. Talvez o grande dilema desse setor seja a questão financeira. A pesquisa é cara, nós estamos num momento de crise econômica, de corte dos gastos públicos, só que a pesquisa também eleva a competitividade do país no cenário internacional. Como superar esse dilema, senador? É por isso que a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado está exigindo muito o rastreamento dos fundos setoriais. São mais ou menos 4 a 5 bilhões de reais que o Ministério da Ciência e Tecnologia recebe por ano das várias entidades que contribuem e participam. Mas essa verba está sendo direcionada para o superávit primário, para pagar contas do Brasil, etc. Nós queremos que isso seja retido para financiar a descoberta de novidades, enfim, para inovação, para ciência e tecnologia. Muito obrigada, senador. Esse debate você acompanha logo após o Senado agora, às 14h, ao vivo, pela TV Senado. André. Obrigado, Glauciene. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E como disse a repórter Glauciene Lara, você assiste em instantes à transmissão da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, direto de Porto Alegre. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.